Vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus capítulo 10 e vamos ler do versículo 31 até o versículo 39. Vamos considerar todo o capítulo 10 sobre o tema além da paisagem. Hebreus capítulo 10, do versículo 32 ao 39, diz assim o texto sagrado: Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que deste modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Coloque sua vida diante de Deus, peça ao Senhor que fale ao seu coração. Vamos orar. Querido Deus, nós, na Tua presença, expressamos a nossa gratidão pela Tua graça, bondade e misericórdia. E te pedimos, ó Deus, que nesta manhã fales ao nosso coração, de tal forma que ao sairmos desse lugar, não saiamos de outra forma, senão com a certeza de que o Senhor falou aos nossos corações e com a disposição necessária para que a nossa vida lá fora seja do Teu inteiro agrado. Ó Deus, abençoa-nos, pois, é o que te pedimos, pelo nome santo e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, quando nós viajamos, e de vez em quando eu preciso me deslocar, seja para Pernambuco, no interior da Paraíba, dependendo do trajeto, por exemplo, quando você vai para Cajazeiras, para Sousa, você consegue passar por certos biomas, que você consegue visualizar vegetações diferentes, paisagens diferentes, mas logo elas vão passando. Você sai do litoral, chega no Brejo, sobe a serra abençoada da cidade de Campina Grande e começa depois a mudar de cenários. Na viagem, você vai percebendo essas mudanças de vegetação, até que você chega ao seu destino final. Isso acontece quando nós fazemos algumas viagens, sobretudo quando elas são feitas de carro. Percebemos claramente a distinção das paisagens. E nestas viagens nós percebemos as mudanças, o término de cada ponto, quando saímos de um lugar para o outro. Assim é a vida cristã. Enquanto caminhamos, enquanto estamos na estrada, enquanto estamos seguindo, várias paisagens são estabelecidas diante de nós. Algumas paisagens se tornam verdadeiros oásis, outras nos trazem medo, porque muitas vezes o céu está travoso, travado, cerrado. A vegetação não é convidativa, está seca. Muitas vezes o solo se mostra árido. E é possível que na nossa caminhada o medo, o temor, as incertezas invadam a nossa alma a ponto de querermos voltar.
Isso denuncia duas coisas. A primeira delas é que isso mostra para nós o quão falho, imperfeito, carente e necessitado nós somos da graça de Deus. Porque não temos controle absolutamente sobre nada na nossa vida. Sobre o curso da nossa vida. Sobre a nossa peregrinação. Nós não controlamos absolutamente nenhuma circunstância. A segunda verdade é que aprendemos que, sendo carentes e necessitados, como de fato somos, necessitamos da intervenção divina, de um Deus que intervenha, de um Deus que nos conduza. E Ele faz isso. Tendo essas duas perspectivas de fragilidade, por um lado, e dependência de um Deus que opera, que está ativo na história, que conduz a história de conformidade com os propósitos que Ele mesmo tem estabelecido, nós selecionamos uma porção da Palavra de Deus para hoje pela manhã refletirmos sobre o que Deus espera do seu povo, enquanto nós estamos em viagem, enquanto nós estamos peregrinando, enquanto nós estamos caminhando, enquanto as paisagens vão sendo alternadas, enquanto vamos avançando para aquilo que está diante de nós, sabendo que somos falhos, imperfeitos, carentes, nunca seremos absolutos em nós mesmos e que somente a graça de Deus pode nos sustentar. O autor da carta de Hebreus, que muitos tentam atribuir a Paulo, mas pouco provável que seja o apóstolo Paulo, mas um bom cristão, conhecedor da teologia, que, levado pelo poder de Deus, é então conduzido a escrever a um povo que estava disperso, que estava passando por problemas. Porque na história, todos nós, a humanidade sempre vai passar por momentos difíceis e desafiadores. E a igreja, muitas vezes, não será poupada destas provações, dessas lutas que nós todos haveremos de sofrer. Nós estamos passando por um momento extremamente difícil, inédito na história da humanidade nos últimos 100 anos. Momentos extremamente delicados, para uns e para outros mais ainda, porque ou perderam entes queridos, pessoas do coração, pais, mães, ou perderam empresas, como reflexo, como consequência desse mal que assolou o mundo todo, e agora uma luz parece que acendeu no fim do túnel, e nós muitas vezes somos muito tendenciosos a nos agarrarmos nas primeiras boias que nos são lançadas, e isso muitas vezes faz com que nós nos esqueçamos da rocha aonde nós estamos firmados. Trocamos muitas vezes a certeza, a firmeza da rocha por certas boias que são nos oferecidas durante a nossa caminhada. O autor de Hebreus entende que os irmãos da igreja, nesse contexto, estavam passando por grandes provações, grandes lutas, assim como a igreja, no limiar da história humana, sempre haverá de passar por provações. A grande questão, portanto, não é se passaremos ou não. A grande questão é como passaremos, agarrados em boias ou sustentados e firmes na rocha eterna que é Cristo Jesus. E é exatamente isto que o autor de Hebreus faz. Ele divide a carta em 3 colunas, em 3 grandes verdades, 2 verdades teológicas e uma verdade prática. A primeira verdade teológica que ele quer lembrar e não trazer conhecimento novo, mas conhecimento já alcançado, já adquirido, está do capítulo 1 até o capítulo 5, quando ele fala exatamente da supremacia, da sublimidade do conhecimento de Cristo, de quem Cristo é. Por isso que ele inicia o capítulo 1 dizendo: havendo Deus falado de muitas formas e de muitas maneiras
pelos pais e pelos profetas, fala agora por meio do seu Filho, a quem ele constituiu herdeiro de todas as coisas. A partir dessa premissa, desta grande verdade, ele desenvolve o fortalecimento do discurso teológico de quem é Cristo Jesus, até o capítulo 5. Do capítulo 7 até o capítulo 10, nós encontramos o autor desenvolvendo uma perspectiva da obra de Cristo. No primeiro plano, quem é Cristo? No sentido de ele ser aquele que de fato fará, como de fato fez, tudo aquilo que eu e você não podemos fazer. A aptidão, está habilitado. No segundo ponto, a obra de Cristo. E os seus reflexos são percebidos no terceiro ponto. É assim que está dividido em sessões, em 3 sessões. 2 sessões teológicas, a cristologia, Cristo e a sua obra, dentro de um processo de transição que ele faz de forma muito precisa, usando elementos, textos do Velho Testamento para mostrar que Cristo é absoluto, que Cristo é tudo o que nós precisamos e que os penduricalhos da vida, eles precisam ser deixados de lado, para que nós possamos então ter uma perspectiva correta acerca das paisagens que vão sendo apresentadas diante da peregrinação. Ele entende dessa forma. Nós estamos exatamente no terceiro bloco de informações, os elementos práticos, porque ele entende que o povo que está peregrinando, esse povo não precisa conhecer esses elementos teológicos, mas eles, como J. Packer já afirmou no seu livro Conhecimento de Deus, eles precisam entender que o conhecimento de Deus deve nos levar a uma vida piedosa e prazerosa, uma vida com significado, uma vida com sentido, com propósito, uma vida que é pautada não pelas circunstâncias, por mais dolorosas, por mais danosas que elas possam se apresentar diante de nós, porque a dor existe, e por isso Tiago entende que o que pode substituir a dor das lutas, das perdas, do sofrimento, é exatamente um sentimento de ações de graças. Por isso que Tiago diz que quanto às provações, os irmãos deveriam ter todo motivo de alegria, o passardes por provação, sabendo que a provação, uma vez confirmada, produz um resultado, e para que este resultado seja experimentado na vida do cristão, ele então segue a próxima sessão de informação que Tiago traz, é exatamente aquele que tem falta de sabedoria. Para que é sabedoria? Para exatamente trilhar um bom caminho, para conduzir a sua vida. Então Tiago diz, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, deliberadamente, e a ninguém lança em rosto. Mas é preciso o quê? Pedir com fé. Então a temática de Tiago encontra-se com o terceiro bloco de informações do autor de Hebreus, a partir do capítulo 10. Então, tendo este pano de fundo, essas estruturas informativas na nossa mente, daquilo que o autor de Hebreus quer trazer, lembrar e fortalecer na mente e no coração dos irmãos, Cristo e a sua obra, como sendo elementos reflexivos, que trazem reflexos para uma vida prática daqueles que foram iluminados. Por isso que no capítulo 10, ele então inicia falando exatamente sobre isto. Ora, visto que a lei tem sombra dos benefícios ou dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeito, ou melhor dizendo, o versículo 1 diz: ora,
visto que a lei tem sombra dos benefícios ou dos bens vindouros, não a imagem das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. O autor faz uma transição, mostrando, trazendo a lembrança que todo o sistema de sacrifício do Velho Testamento não passava de sombras daquilo que na verdade viria a ser o real. E por isso essas sombras não poderiam produzir o efeito que somente a obra de Cristo poderia produzir, uma vez que Cristo se apresenta agora como sumo sacerdote, num sacrifício, numa oferta definitiva. Nós já sabemos como funcionava todo o sistema sacrificial do Velho Testamento. As divisões do tabernáculo, os acessos, as funções, e o sumo sacerdote, uma vez no ano, todo aparamentado com tudo que Deus já havia prescrito, uma vez no ano, entrava no Santo dos Santos, para o expediente que Deus havia estabelecido. Ele tinha trabalho a fazer, que concluía-se exatamente quando o sangue era aspergido para expiação, para que a ira de Deus não alcançasse o povo, e os pecados do povo então fossem encobertos. Então, uma vez por ano, o sumo sacerdote, depois de oferecer sacrifício por si, e ele na orla dos seus vestidos, ou do seu vestido, possuía sinetes, ele tinha uma corda amarrada à sua cintura, porque era possível que ele, esquecendo de oferecer sacrifício por si, ao entrar no lugar, no Santo dos Santos, ele seria fulminado pela ira de Deus, porque Deus jamais haverá de olhar para o pecado. E se eventualmente aquele homem tivesse esquecido de fazer oferta pelo seu pecado, sendo fulminado pela ira de Deus, ninguém poderia entrar. Então, se de repente o barulho dos sinetes cessasse, era sinal de que aquele homem já não estava com vida. Então a única alternativa era puxá-lo com a corda com a qual ele estava amarrado na cintura. Então o autor de Hebreus diz que todo este aparato, esse cerimonialismo que era imperfeito, precário, porque não alcançava a plenitude daquilo que Deus estabelecera em Cristo Jesus, em Jesus encontra exatamente a completude. E esta é a visão que João o Batista, quando recebe Cristo para o batismo, ele diz: eis o Cordeiro de Deus. O Cordeiro é de Deus para ser perfeito, por isso que nem eu e nem você temos nada para oferecer a Deus, e que nos garanta a plenitude das bênçãos de Deus. Não há obra humana, precisa vir de Deus. Por isso que Abraão, respondendo ao seu filho sobre onde estaria o sacrifício, Abraão também responde teologicamente correto, porque diante das impossibilidades humanas, da fragilidade, da falência, da miséria, da derrota humana, Abraão olha para o seu filho e diz: Deus proverá para si um cordeiro. Portanto, os nossos maiores, ou melhor dizendo, o nosso maior problema, que está para longe de ser problema político, financeiro e de saúde, o nosso problema se chama pecado, que é a raiz de todos os males. É por isso que o texto bíblico diz que de tudo que nós devemos guardar o coração, porque dele procede todas as fontes de vida. E o verbo guardar não é entesourar, como se fosse algo valioso, é vigiar. O verbo está no sentido de vigie o seu coração. Porque parece que ele está comunicando-se com o profeta Jeremias, que diz: corrupto, desesperadamente corrupto é o coração. É por isso que muitas vezes é preciso ter cuidado quando a gente vai aconselhar alguma pessoa, algum irmão, algum amigo, sobre alguma decisão que precisa ser tomada. E a gente, às vezes, tem gente que chega e diz assim: a mulher, principalmente as mulheres, né?
os homens nem tanto, né? Mas as mulheres dizem assim: mulher, ouça seu coração. Quando a Bíblia diz que corrupto, desesperadamente corrupto é o nosso coração, e que nós devemos vigiá-lo, para que Deus conduza a nossa vida. Então, o autor desenvolve o raciocínio de que tudo o que era praticado no Velho Testamento era sombra, era um teatro, era uma seta, era uma direção. As pessoas não compreendiam isso e precisavam compreender agora a mensagem de que em Cristo Jesus tudo se tornou perfeito, tudo se tornou completo. É por isso, e não de outra forma, que ele inicia Hebreus no capítulo 1, mostrando exatamente o efeito. Quando ele diz que depois do silêncio profético, passadas as revelações do Velho Testamento, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, do capítulo 10 até o versículo 18, o autor não trata de outra coisa senão desenvolver esta verdade da transição do sistema sacrificial do Velho Testamento para encontrar a sua completude na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. 3 pontos nos serão dados como base para que nós possamos refletir nesta manhã sobre a importância de estar em Cristo. Porque é isso que Paulo fala em 1 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. E Paulo, falando em outra de suas epístolas, diz: não que eu julgo ter alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, caminho, avanço para o alvo, para as coisas que estão diante de mim, não confiando na sua suficiência, mas respaldado, sustentado e firme na esperança que Cristo tem para nos dar e que Ele é para todos nós. É por isso, e não à toa, que Cristo, quando fala em João capítulo 14, no versículo 6, Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quais são as implicações de estar em Cristo como rocha, como caminho, como verdade, como vida? Como nós cantamos agora há pouco, que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo, conforme a verdade teológica dita por Paulo em Romanos capítulo 8, aqueles que estão em Cristo, nova criaturas são, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Como estas verdades podem influenciar as nossas vidas para que a nossa viagem seja tranquila e que as paisagens, por mais que elas não sejam tão verdejantes como nós gostaríamos que fosse, quando o céu estiver cerrado, quando a dor visitar o nosso coração, quando as lágrimas fizerem parte do nosso cotidiano, quando as perdas marcarem a nossa vida, trazendo cicatrizes históricas, as quais nós caminharemos durante toda a nossa peregrinação. Como nós enxergaremos, devemos encarar essa perspectiva? Ou qual é a perspectiva? 3 pontos. De uma forma didática, nós vamos inverter a ordem dos pontos, mas os princípios já estão presentes no texto. Primeiro ponto, do versículo 26 até o versículo 31, nós encontramos uma advertência ao povo. A grande verdade de uma repreensão para que eles compreendam a suficiência de Cristo, não apenas justificando, retirando o pecado definitivamente, mas também, inclusive, como fonte de juízo. O texto diz: porque se vivemos deliberadamente em pecado,
depois de termos recebido o pleno conhecimento, e é no sentido do o conhecimento completo e suficiente. Eu não preciso de mais nada. Essa é a ideia. É por isso que todo o sistema sacrificial deve ser deixado de lado, porque Cristo já cumpriu e agora eu não preciso de mais nada. Sabe, hoje você compra tudo na farmácia, inclusive remédio, né? Hoje tem tudo. E aí, quando muitas vezes a gente entra na farmácia e a gente está comprando alguma coisa, o vendedor, por uma questão de impulso comercial, oferece aquela caixinha do polivitamínico. Se você der asa à conversa, ele vai dizer quase que você não precisa comer nem arroz e feijão. Se você tomar uma cápsula daquela diariamente, você está suprido de tudo que você precisa, porque de A a Z está ali naquela caixinha. Você corre quase o risco de ouvir: olha, não precisa nem comer mais arroz e feijão, é uma cápsula dessa por dia que você está satisfeito. Sabe, irmãos, Cristo nos completa, somente Ele. E quando esta verdade não está enraizada no nosso coração, nós somos levados a optar por caminhos alternativos ou complementares. É por isso que a Bíblia mostra tanto a necessidade de seguir firme uma linha, reto, um propósito, e não olhar nem para a direita e nem para a esquerda, mas seguir firme no caminho de Cristo, naquilo que a palavra de Deus nos assegura como sendo verdade. Porque se vivemos deliberadamente, é alguém que está no erro, sabe que está no erro e não tem disposição para a mudança. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Ele não está necessariamente dizendo aqui que pessoas foram salvas e perderam a salvação, mas que pessoas que foram expostas à fonte da verdade, que foram expostas diante do único caminho, que foram esclarecidas acerca da única verdade. Estas pessoas, depois de termos recebido o pleno, o completo conhecimento, já não resta, e mesmo assim viver deliberadamente no pecado, já não resta sacrifício pelos pecados, porque o sacrifício de Cristo não alcançou essa pessoa. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários, sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, fazendo uma referência a Deuteronômio, capítulo 17, do versículo 6 em diante. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou os pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com a qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo, e horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. 2 reflexões acerca desse ponto. Primeiro, como Deus conduz aqueles que se ajuntam diante dele, dando direção. E o povo de Deus deve atinar para esta verdade, para não ser seduzido por qualquer vento de doutrina, porque esta depois veio a ser a preocupação principal de Paulo, para livrar a igreja do Novo Testamento daquilo que aqueles conhecidos como os judaizantes, aqueles que diziam tudo com Cristo, mas nada sem a circuncisão, mas nada sem a observância das leis dietéticas e nada sem a observância da lei.
E é o que Paulo desenvolve exatamente na carta que ele escreve na epístola aos Colossenses, principalmente quando no capítulo 3 ele trabalha a suficiência de Cristo. Quando ele diz: e ele nos libertou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E se isso é verdade, capítulo 1 de Colossenses, ele diz: se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, agora desenvolvei um novo modo de vida, pensar e buscar as coisas lá do alto onde Cristo vive. E o motivo é óbvio, ele diz: porque morrestes, e a vossa vida está oculta em Cristo Jesus. Portanto, aquele que foi alvo da graça transformadora, que operou o novo nascimento sem o qual ninguém pode entrar no reino de Deus, deve então ter o desejo, a disposição de caminhar sempre agradando aquele que nos salvou, numa perspectiva de renúncia completa, aborrecendo o pecado. O pecado não pode fazer morada no nosso coração. É por isso que o apóstolo diz: filhinhos, não ameis o mundo, nem o que há no mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. No texto anterior ele diz que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Se dissemos que temos comunhão com Deus e andamos nas trevas, mentimos e a verdade não está em nós. Ou seja, o estado de juízo anterior ao que Cristo faz continua. Portanto, a grande verdade da existência e da executividade do juízo de Deus é algo permanente, é algo sólido. Deus é o justo juiz, e como justo juiz será glorificado na sua justiça por meio da manifestação dos pecados daqueles que são impenitentes porque a eles foram revelados os desígnios e os caminhos de Deus, a eles foram dados os profetas, e a ele é dado o maior profeta, o Senhor dos senhores, o sumo sacerdote, o rei dos reis, aquele acerca de quem a igreja prega, é a cabeça da igreja, o motivo da nossa existência. Quando pregamos graça para aqueles que haverão de ser alcançados pelo poder transformador de Deus, mas também pregamos juízo. A igreja precisa entender que ela não é um centro de afago mental e sentimental. A igreja é um lugar onde se proclama o reino de Deus. E o reino de Deus é de graça e de juízo. É de graça para aqueles que reconhecem Cristo como sendo o único caminho, a verdade e a vida, o Senhor absoluto sobre todas as coisas, sobre quem Paulo desenvolve o raciocínio de Colossenses. Mas ele também é aquele que irá riscar os céus e virá como juízo, agora não como cordeiro mudo, mas para executar a justiça sobre aqueles impenitentes. Esta é a primeira verdade. A segunda verdade é o convite, é uma graça que nos é apresentada. Aqueles que foram alvo da graça de Deus, que possuem comunhão com Deus por meio do novo nascimento, estes, a igreja do Senhor, os servos do Senhor, os escolhidos, aqueles que pertencem ao Senhor, segundo o próprio apóstolo, quando ele diz: porque nós somos o quê? Nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. E o propósito é exatamente o quê? A fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como é que nós podemos fazer isso? Entre outros aspectos e alternativas que a Bíblia nos apresenta. Em segundo lugar, tendo, pois, versículo 19 do capítulo 10, tendo, pois, irmãos, intrepidez, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Veja bem,
Quem entrava no Santo dos Santos era o sumo sacerdote, mas agora, por meio do Senhor Jesus, o sumo sacerdote, o sacerdote bendito do Senhor, a resposta de Deus ao pecado humano. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Paralelismo que Ele continua fazendo das estruturas sacrificiais do Velho Testamento, encontrando a sua completude na pessoa de Cristo. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. E agora, veja bem, o termo intrepidez tem toda uma relação com os verbos que se apresentam diante de nós. São 3 verbos que pressupõem a ação, não admite a inércia, mas a ação de quem? Dos irmãos, aqueles que agora têm acesso a Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Qual deve ser o comportamento? Portanto, o convite da graça de Deus é este: com intrepidez, com alegria, com liberdade, sem ambiguidade de sentido, de significado, de propósito, de alcance, de profundidade, com confiança, com coragem, com entusiasmo, de forma absoluta. Ele diz: com intrepidez, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, versículo 22, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. O aproximar-se com a certeza de que em Cristo Jesus somos alcançados, supridos, sustentados e conduzidos na nossa caminhada, na nossa peregrinação. O segundo verbo, versículo 23, guardemos firme a confissão da nossa esperança. Olha só, ele traz os elementos teológicos desenvolvidos do capítulo 1 ao capítulo 5, do capítulo 7 ao capítulo 10, e agora ele diz: olha, a confissão teológica, o conteúdo, o arcabouço, as informações. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. O terceiro verbo que faz parte desse segundo ponto está no versículo 24. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Sabe, irmãos, a igreja é multiforme. Não dá para ser igreja sozinho. Você que está acompanhando-nos pela transmissão e que circunstancialmente você está impossibilitado de estar aqui conosco, todos nós compreendemos o contexto que nós estamos vivendo. Mas quando você faz disso um modo de vida e você não está vivendo a comunhão, o meio de graça da comunhão bendita, você está em pecado, porque você está negligenciando o imperativo bíblico, que inclusive é fortalecido no versículo 25, quando ele diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima, o dia do Senhor. Eu tenho dito para alguns irmãos com os quais eu tenho o privilégio de conviver o seguinte: de perto ninguém é normal. Basta você se aproximar um pouco, que você começa a ver as rugas, as imperfeições, e aí os desafios de relacionamento são estabelecidos, e as pessoas, elas não, a cada dia, irmãos, elas têm evitado assim, o relacionamento, e acham que podem ser crentes à distância, remotamente, crente EAD.
perdem o privilégio e a alegria de exercerem os seus dons e talentos, servindo a Deus quando servem uns aos outros. Perdem a alegria de viver os relacionamentos profundos e desafiadores na base da renúncia. Sabe qual é a fonte dessas problemáticas? Chama-se egoísmo. As pessoas, a cada dia, irmãos, as pessoas estão mais egocêntricas, indispostas para renunciar a si próprios, para viver o propósito de Deus. Isso tem sido refletido nos relacionamentos conjugais, nas estruturas familiares, nas relações que a cada dia se tornam cada vez mais superficiais, porque as pessoas não estão dispostas a abrir mão. E é verdade, abrir mão, renunciar é sempre um desafio. Mas é preciso que entendamos que Deus tem um propósito para a nossa vida. Então, este é o propósito de Deus. O autor então diz: com intrepidez, aproximemo-nos, guardemo-nos, consideremos uns aos outros, porque somos um corpo. Paulo vai falar isso à igreja de Corintos, mostrando as imperfeições, mas mostrando os propósitos gloriosos de estarmos juntos para a glória de Deus. Terceiro e último lugar, a necessidade de perseverar diante das promessas que nos foram feitas. O versículo 23 termina dizendo que, pois quem fez a promessa é fiel. Que promessa? Versículo 32 em diante nós encontramos uma visão realista e um descanso na promessa de Deus. Versículo 32 diz: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, que é o mesmo sentido da ação de Deus na nossa vida, que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora, expostos como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que deste modo foram tratados. Ou seja, a vida dos irmãos não estava sendo uma vida fácil. Quer ver uma coisa? O versículo 34. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, as pessoas estavam sendo presas em decorrência da fé, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuíres vós mesmos patrimônio superior e durável. As pessoas estavam perdendo liberdade, propriedade. Liberdade e propriedade são fundamentos constitucionais e elementos pelos quais nós buscamos garantir. Nós somos estimulados desde cedo a irmos para a escola, fazermos um ensino fundamental bem feito, entrarmos na universidade, ser um bom profissional. Para quê? O crente deveria dizer assim: para a glória de Deus. Mas de alguma forma, nós não pensamos dessa forma. Meu filho, olha, você precisa ir para a escola. Quando às vezes o menino está ali naquela preguicinha, né? Não quer levantar cedo, aí você precisa estudar para fazer o dever de casa, para fazer as tarefas. Você precisa estudar. Quando o menino é um pouco curioso, ele diz: mas por que eu preciso estudar? Você precisa ser gente. Ser gente é sinônimo de ser um profissional bem sucedido, ganhar muito dinheiro, ter uma casa na praia, ter um sítio, uma fazenda, ter uma conta bancária bem recheada, viver a estabilidade da peregrinação. Embora estas coisas sejam frutos da graça abençoadora de Deus, e não há problema nessas coisas, muito pelo contrário, recebamos tanto quanto o Senhor queira nos dar com ações de graças, mas não façamos destas coisas um motivo em si mesmo para as nossas vidas, porque o crente vive para a glória de Deus. Por isso que Paulo diz, nos elementos básicos da vida cristã, até aqueles que se tornam muito mais grandiosos, ele diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo
para a glória de Deus. Então você é uma criança para a glória de Deus, você é um adolescente para a glória de Deus, você é um homem, uma mulher, um jovem, você é um bom profissional, você é um médico, um empresário, um engenheiro, um advogado, seja lá o que for, você é uma dona de casa para a glória de Deus, você é uma mulher, um homem para a glória de Deus, porque tudo é dele. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor, morremos, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. É isso que precisa estar firme na mente e no coração do homem e da mulher de Deus, para que ele tenha condições de suportar as perdas, as dores, as provações durante a peregrinação, porque as paisagens nem sempre serão as mais bucólicas. As pessoas estavam perdendo propriedade, liberdade e vida. Em momentos como este, muitas vezes, os pés ficam cambaleantes. O versículo 35 diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. O galardão, entenda, não é resultado da minha ação, mas o galardão é resultado da ação de Cristo. Galardão é o salário, é a recompensa. E Cristo é a nossa vitória. É por isso que em Cristo Jesus nós somos mais do que vitoriosos. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Veja bem, no versículo 23, no final, ele diz: pois quem fez a promessa é fiel. E agora nós encontramos no versículo 36, na parte B, dizendo que, havendo de fazer todas as coisas que a nós cabe para que a cada crente seja feito, alcanceis a promessa. Pelo que ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, aqueles que no versículo 26, tendo conhecimento de Deus, passaram a viver deliberadamente no pecado. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Sabe qual é a esperança do crente? A esperança do crente não é que as lutas deixem de existir. A vacina está chegando, ou melhor dizendo, já chegou. Nós vamos passar por isso. Outros males virão. A nossa esperança não pode estar nas estruturas, nem de um lado, nem do outro. A nossa esperança não está nas estruturas governamentais. A nossa esperança não pode estar no nosso conhecimento científico, na nossa profissão. A nossa esperança não pode estar nos bens acumulados durante o percurso da nossa vida. A nossa esperança não pode estar no nosso network. A nossa esperança não pode estar presente nos certificados, nos diplomas que alcançamos durante a nossa trajetória. A nossa esperança é Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É a certeza de que, seja qual for a paisagem, árida, seca, seja qual for a temperatura, quente ou fria, a presença do Senhor é conosco, porque Ele está nos conduzindo ao destino final, que não é estar aqui. Irmãos, entendam uma coisa: nós somos peregrinos. A não ser que você acredite como os faraós, nada do que temos aqui na vida, nesta vida levaremos. Tudo ficará. Deixaremos tudo.
absolutamente. Nós teremos preservado apenas aquilo que não nos pertence, porque nos foi dado pela graça de Deus. Tudo ficará. E a declaração mais bem posta é de Jó, quando ele diz: nu eu saí do ventre, e nu eu vou voltar. Porque o homem não tem nada se do céu não lhe for dado, e tudo que nos foi dado nesta vida perecerá, para que somente a glória de Deus, da pessoa do Senhor Jesus Cristo, prevaleça. Irmãos, a nossa ânsia, o nosso desejo é descansar, e nós só haveremos de desfrutarmos do descanso completo na glória eterna. É por isso que precisamos perseverar. Essa pandemia inédita na história recente do mundo chegou. Outras lutas chegarão. Pode se preparar. Mas temos que ter consciência de uma coisa: o Senhor é o nosso pastor e Ele nos satisfaz. Nós não temos falta de absolutamente nada, porque Ele é a nossa porção, Ele é a nossa herança. Enquanto o nosso coração não se satisfizer em Deus, nós haveremos sempre de fazermos contas nessa vida e lamentar as perdas. Mas enquanto o nosso coração estiver em Deus, os nossos olhos estarão em Jesus. Sabe, irmãos, 20 vezes o autor de Hebreus agora traz a natureza da fé. Capítulo 11. No capítulo 11, entrando no capítulo 12, 20 vezes o autor mostra que é pela fé, que é pela graça, por meio da fé. A ênfase para que nós mantenhamos os nossos olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, aquela que nos foi dada segundo a consequência da graça de Deus que operou na nossa vida, segundo Paulo fala em Efésios capítulo 2, no versículo 8 a 12, quando ele diz: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Os nossos olhos precisam estar em Cristo. Não é pecado dizer: Senhor, está doendo. Não é pecado sentir a dor. Não é pecado sentir o peso. Mas mesmo na dor, no peso, na tristeza e nas lágrimas, tenhamos a certeza daquilo que está registrado em Apocalipse capítulo 22. Quando chegarmos ao nosso destino, Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Irmãos, ser crente é viver desta forma. Ser crente é viver no mundo, não sendo do mundo. É um grande desafio que nem eu e nem você podemos fazer sozinhos, somente a graça de Deus. Sabe, irmãos, tem um hino muito interessante, esse hino do Novo Cântico, Brilho Celeste, que diz assim: peregrinando por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Oh, aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Sombras à roda, sombras em cima, o Salvador não hão de ocultar, pois Cristo é luz que nunca se apaga, bem ao seu lado sempre hei de andar.
brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Oh, aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Querido irmão, querida irmã, que sejamos fortalecidos para que a nossa caminhada não seja experimentada e vivenciada a despeito das paisagens, sejam elas verdejantes ou áridas. Cristo é o nosso tesouro. Que Deus nos abençoe.